Gravação. Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a correção da página 28 da seção Ação. Hoje é 29 de setembro. Bom, a primeira questão diz o seguinte: por que a densidade demográfica é tão elevada no Japão? Para que a gente possa responder essa questão, a gente precisa entender o que significa densidade demográfica, tá? Densidade demográfica, gente, é um conceito muito utilizado em demografia, um indicador, né, que mede a relação entre população e espaço, população e área. E no Japão, quando a gente vai fazer a análise desse conceito em relação ao Japão, a gente vai precisar ter em mente um fator bastante primordial, que é o tamanho do território japonês e a grande concentração de pessoas que lá residem, né? Isso é muito fácil de ser aplicado quando eu tenho dois espaços, imagine que eu tenho 2 quartos em 2 casas diferentes, tá? Da sua família, por exemplo. Seu quarto é dividido com você e um irmão. E na casa do seu parente, né, do seu primo, ele divide o quarto com mais 3 irmãos. Quartos esses com tamanhos similares. Você vai perceber que a relação espaço e pessoas é maior lá no quarto do seu primo do que no seu. Significa que na sua casa há mais espaço para você e seu irmão utilizarem no seu quarto do que na casa do seu parente, do seu primo, né? Então isso evidencia que há uma relação entre a população, entre os ocupantes do quarto e o espaço, nesse caso representado pela área total desse quarto. Essa mesma relação ela é aplicada nos estudos populacionais em um país, em uma cidade, em um bairro, tá? Para entender exatamente a concentração ou a dispersão de pessoas em um dado território. Às vezes as pessoas estão concentradas mais em uma parte do espaço do que em outra, né? Às vezes há mais dispersão em um espaço do que em outro espaço. Isso também tem relação com fatores políticos, econômicos, sociais, históricos, que nesse momento não é cabível a nossa interpretação. Então, respondendo à pergunta, a densidade demográfica é a divisão da população, ou seja, a razão entre a população total e a área de um território, né? Seria a população absoluta e a área total desse território. Como a população do Japão é grande e o território é pequeno, evidentemente que a densidade demográfica é elevada. Então, significa dizer que tem muito mais gente morando num metro quadrado do Japão, por exemplo, do que no Brasil. Significa dizer que há muito mais concentração de pessoas em 1 quilômetro quadrado no Japão do que no nosso país. Então, essa relação entre população e área, ela tem a ver tanto com o tamanho da população, ela tem relação tanto com o tamanho da população quanto com a área representada. Vamos ao segundo item. Leia o texto e responda aos itens. Acredita-se que a fábrica japonesa Fanuc seja atualmente a mais visitada do mundo. Cerca de 2.000 pessoas o fazem anualmente. Com apenas 60 funcionários e 101 robôs, ela produz 10.000 motores por mês. Olha, há mais robôs do que funcionários, né? Evidenciando aí, numa ligeira interpretação, um alto índice de automação industrial, uma linha de montagem com produção em massa, né? Evidenciando também relações de desemprego estrutural, a qualificação elevada destes funcionários para a operação destes robôs, né? Um sistema de produção que privilegia o controle de qualidade, just in time. Aí a pergunta já está respondida. Qual é o modelo de gerenciamento produtivo empregado na Fanuc? O toyotismo, né? Produz muito
né? Há grandes investimentos na qualificação destes funcionários que estão lá operando esses robôs, né? Provavelmente há um grande controle, um rígido controle de qualidade do que é produzido, né? Afinal de contas, eficiência e qualidade é um dos pilares do toyotismo, né? A adoção de um sistema de produção na hora certa, na hora que o cliente encomenda, que o fornecedor entrega, ou seja, a forma programada de entregar. E aí é justamente o que respondia a letra B, pesquisar os métodos empregados nesse modelo, elaborar a síntese deles. Aí a gente pode destacar alguns deles, né, tendo em vista que o toyotismo objetivava o aumento da produção com redução de custos, né, racionalização dessa produção para que evitar perdas, gastos com estoque e produzir na hora certa, na hora que o cliente solicita, a empresa produz. Vamos à letra C. O que justifica tão pequena mão de obra diante da grande produção de motores? Gente, 10 mil motores produzidos por 60 funcionários? Não. 60 funcionários controlando todo o processo produtivo, mas de fato quem operacionaliza essa produção são as máquinas, 101 robôs. Então aqui provavelmente a justificativa desse pequeno número de funcionários e grande quantidade de motores produzidos está ligada à automação da atividade industrial na FANUC. Tá? A gente vai encerrando por aqui, prometendo que nós voltaremos, tá? Estou aguardando o feedback de vocês.